Os anjos. Quinto degrau, a criação. A criação é a criação do mundo de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar nada. Ela simplesmente afirma: Deus criou e ponto final. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. É interessante que Deus fez tudo a partir do nada. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que Deus criou todas as coisas? A Bíblia não fornece uma razão para a criação. A criação não ocorreu devido a alguma necessidade que Deus tivesse, né? Algumas pessoas pensam que Deus talvez estivesse só, quisesse uma companhia, mas Deus não tem necessidade de algo que o complete, que o complemente. Ele foi, aliás, a criação foi um ato soberano da sua vontade. Para Deus não existe tempo. No princípio criou Deus. Princípio de quê? Princípio das coisas. Para Deus não existe tempo. Ele está fora do tempo. Ele criou o tempo. O que havia antes? Nós não sabemos. Nós não sabemos. A Bíblia não nos revela. Parece haver um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. As palavras sem forma e vazia pressupõem uma devastação no verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Os dias da criação. Primeiro dia foi criada a luz. A luz e as trevas foram separadas. A luz é a luminosidade. Segundo dia foi criado o firmamento, o céu, a expansão. No terceiro dia foi feita a separação entre o mar e a terra seca, e criado também o reino vegetal, as plantas, as árvores, tudo segundo a sua espécie. Interessante, segundo a sua espécie. No quarto dia foi criado o sol, a lua e as estrelas. Eram os condutores da luz, né? Já havia sido falado da luz como luminosidade, mas agora são criados os condutores dessa luminosidade, separando o dia da noite e criando estações, dias e anos como nós temos hoje. No quinto dia, a criação dos pássaros e dos peixes, também segundo as suas espécies. E no sexto dia foi criado os animais, foram criados os animais segundo as suas espécies também. E o homem, agora não segundo as suas espécies, a sua espécie, mas sim conforme a imagem e semelhança de Deus. E no sétimo dia nós somos informados que Deus descansou e o santificou e ficou satisfeito com aquilo que ele havia feito. O relato é literal. Algumas pessoas falam: será que Gênesis não é um poema, algo assim, não literal? Não, é um relato literal. Não é poesia, não é alegoria, não é mito, não há indício de que seja poesia, mito, alegoria. Gênesis apresenta fatos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto. Eram dias de 24 horas? É uma pergunta que se faz.
Há quem diga que não. Porém, queridos, nós temos razões para crer que eram sim. Houve tarde e manhã, né? O segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Gênesis não se preocupa em revelar tudo. Algumas perguntas ficam sem resposta. A Bíblia não é um livro que busca responder todas as nossas perguntas. A Bíblia é um livro que tem um propósito, e esse propósito é revelar Deus e a salvação. Ciência e religião. Tem havido acirrada disputa. Nós precisamos separar duas coisas: fatos e teorias. Pressuposições, opiniões científicas e fatos, cientificamente comprovados. A ciência trabalha com fatos observáveis, mas há muitas coisas impossíveis de serem observadas. Resumo: não se pode provar em laboratório que Deus existe, mas também não se pode provar em laboratório que Deus não existe. Você não pode provar em laboratório que o mundo foi criado, mas você também não pode provar em laboratório que o mundo não foi criado. Para muitos, a ciência se tornou a sua religião e transformam teorias em crença. Não existe nada parecido com um relato bíblico da criação, queridos. Você pode pegar a literatura egípcia, babilônica, a respeito da origem, e você vai ver mitos e superstições, mas a Bíblia é completamente diferente. Nós vemos também ainda nesse contexto da criação a providência de Deus. Deus não só criou todas as coisas, mas Deus também cuida daquilo que Ele criou. Então a providência é o cuidado de Deus. Deus não só criou as coisas, Ele também preserva aquilo que Ele criou, conservando a vida e a existência. A Bíblia diz lá em Salmo 104, que é um salmo clássico sobre a providência: todos esperam de Ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Providência de Deus. Deus não só criou todas as coisas, Ele também governa aquilo que Ele criou, dirigindo tudo para um fim definido. Reina o Senhor, diz o salmista, no Salmo 97. Regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são pó fino que se levanta. Deus não só criou todas as coisas, além de preservar, além de governar, Ele também interage com aquilo que Ele criou, com uma combinação de leis pré-estabelecidas e uma ação contínua. Por exemplo, quando um bebê nasce, existe uma combinação de duas coisas, né? É resultado de uma causa secundária, a relação entre um homem e uma mulher, mas ao mesmo tempo, tu me formaste no ventre da minha mãe. Salmo 139.
13. Alguma pergunta, queridos, sobre a criação?